Eu achei que nunca mais ia ver aquela mulher, mas ela voltou, grávida e sem ninguém, e parou bem na minha porteira. Eu podia fechar e esquecer tudo, ou abrir e destruir o pouco que restava de mim. Só que o que ela me contou naquela noite mudou tudo, até sobre esse filho. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu devia ter prestado atenção nos sinais. O céu tinha ficado daquele laranja pesado o dia inteiro, o tipo de laranja que não promete chuva, mas tampouco promete paz. As cigarras tinham parado de cantar por volta das 4 da tarde, e isso sempre me incomodava. Não o silêncio em si, mas a razão dele. Cigarra para de cantar quando sente algo que a gente ainda não consegue nomear. Meu pai dizia isso, e meu pai raramente errava nas coisas do campo. Baio andava devagar, como sempre andava no fim do dia. Ele conhecia aquela estrada de terra melhor do que eu conhecia minhas próprias mãos. Cada buraco, cada pedra solta, cada trecho onde o capim crescia torto por causa do lençol d'água que passava por baixo. Eu deixava as rédeas frouxas e ele conduzia. Assim era há 15 anos. Eu confiava naquele cavalo mais do que confiava na maioria dos homens que já conheci. A fazenda ficava a uns 3 quilômetros da estrada principal, e o caminho de volta era sempre o mesmo. Passava pela cerca velha dos Borges, cruzava o córrego do Sapo, que só tinha água de verdade em dezembro, subia uma lomba suave com ipês dos dois lados e terminava na minha porteira de madeira grossa, a mesma que meu avô tinha colocado 40 anos atrás e que eu nunca tive coragem de trocar, mesmo quando a madeira começou a rachar. Naquele dia, quando Baio chegou na lomba e eu avistei a porteira lá embaixo, ele parou. Não parou porque eu mandei. Parou por conta própria. Ficou com as orelhas em pé, aquela postura que ele assumia quando farejava algo fora do lugar. Cobra no meio do caminho, onça passando longe, chuva chegando por trás da serra. Eu segui o olhar dele e por um momento não entendi o que estava vendo. Tinha uma figura na frente da porteira, pequena de longe, imóvel. Com o sol batendo de viés, era difícil distinguir mais do que uma silhueta escura contra a poeira branca da estrada. Pensei primeiro num andarilho. Não era raro por aqui, homem com mochila e chapéu pedindo água ou trabalho de diária. Pensei depois num vendedor de Bíblia, daqueles que aparecem de 2 em 2 meses com aquela cara resignada e um sorriso cansado. Mas Baio não parava para andarilho, nem para vendedor. Ele era acostumado com gente estranha. Eu dei um leve toque no flanco dele e ele desceu a lomba devagar. À medida que a distância foi diminuindo, os detalhes foram aparecendo um a um, como quando a vista cansa de forçar e de repente foca. Vi uma mala velha no chão, uma daquelas malas de lona, cinza ou bege, difícil dizer com aquela luz. Vi cabelos pretos soltos, despenteados pelo vento, vi os pés descalços na terra vermelha, vi a postura. Não era de quem estava de passagem, era de quem havia chegado. E então vi a barriga, grande, alta, redonda como o mundo. Baio parou sozinho de novo, uns 15 metros antes da porteira, e eu fiquei ali sem mover, sem respirar direito, sentindo qualquer coisa descer pela minha espinha que não era frio, porque calor era o que havia, mas que se parecia com frio de um jeito que eu não sabia explicar. Ela virou, e o que tinha restado da tarde desapareceu de vez. Elsa. O nome passou pela minha cabeça antes de qualquer pensamento, antes de qualquer reação, antes de qualquer coisa que eu pudesse controlar. Só o nome, limpo e direto como uma faca. Elsa. Como se aquelas 4 letras tivessem ficado guardadas debaixo de tudo. Debaixo do trabalho, debaixo dos anos, debaixo do silêncio que eu fui construindo tijolo por tijolo para não precisar ouvir mais nada dentro de mim. E agora tivessem subido todas de uma vez, sem pedir licença. Eu a olhei. Ela me olhou.
Nenhum dos dois falou. O vento passou entre nós, carregando o cheiro de terra seca e alguma coisa mais antiga, mais funda, que não tem nome no dicionário. Baio bufou baixinho, aquele bafo quente de cavalo cansado, e aquilo foi o único som por um tempo que não sei dizer quanto durou. Elsa estava mais magra, o rosto tinha aquela magreza de quem passou por coisas que não aparecem em foto. Os olhos eram os mesmos, escuros, diretos, aquele jeito de olhar que sempre me fez sentir que ela via dentro das coisas, não só a superfície delas. Mas havia algo novo naqueles olhos agora, algo que eu não soube nomear de imediato. Levei um tempo até entender que era cansaço, não o cansaço do corpo, mas o outro. O que fica quando a pessoa carregou peso demais por tempo demais. A mão dela tremia. Eu vi porque estava procurando onde não olhar, e os detalhes vinham de todo lado. A mão tremia, os lábios estavam secos, e ela não tinha sapato. Em estrada de terra, com sol de fim de tarde, sem sapato, com uma barriga de 8 meses. Ela não pediu nada, só ficou ali. E aquele silêncio era uma pergunta. Eu desci de baio devagar. Os pés tocaram o chão, e eu senti a terra firme debaixo das botas, como quem precisa confirmar que está acordado. Amarrei as rédeas no mourão de cerca sem tirar os olhos dela. Caminhei até a porteira. Parei com a madeira entre nós. Ela disse meu nome. Só isso, meu nome. Com uma voz que eu não ouvia faz anos e que soou estranhamente igual ao que eu guardava na memória, como se o tempo não tivesse conseguido mudar aquilo. Por dentro, alguma coisa foi pelos dois lados ao mesmo tempo. Amor e raiva, dor e alívio, ódio e saudade. Tudo misturado num nó que eu não soube desatar. Por fora, fui pedra. Olhei para a barriga. Ela não desviou o olhar. E eu soube, naquele instante, que aquela mulher tinha percorrido uma distância que eu não conhecia, carregando um peso que eu não entendia, e tinha parado ali, naquela porteira, naquele fim de tarde, naquele lugar que um dia foi de nós dois, porque não tinha mais para onde ir, ou porque aqui era o único lugar onde ela ainda se autorizava a existir. Não sei qual das duas era a verdade. Talvez as duas. Pensei em fechar. Pensei em dizer que não havia espaço, que a fazenda era pequena, que eu não estava em condições, que havia passado muita água por baixo da ponte. Pensei em dizer que ela tinha sido a única pessoa a me partir do jeito que não se conserta. Pensei em dizer tudo isso e em virar as costas. Mas a mão dela ainda tremia. E os pés dela ainda estavam descalços na terra. E aquela barriga era uma criança que não tinha pedido nada a ninguém. Eu coloquei a mão na trava da porteira. Fiquei um segundo ali, sentindo o ferro enferrujado quente na palma, tentando reunir qualquer argumento que fosse mais forte do que tudo que eu estava sentindo. Não encontrei nenhum. Abri, devagar, sem cerimônia, sem palavras bonitas. Desviei o olhar porque não tinha coragem de sustentar o dela. Tem um quarto nos fundos, eu disse. A voz saiu seca, rouca de tarde inteira sem falar. Você pode ficar por enquanto. Ela não disse obrigada. Acho que sabia que agradecer ali seria errado, que aquilo não era favor, nem caridade, que era outra coisa, uma coisa que os dois ainda não tínhamos nome para chamar. Ela pegou a mala do chão. Entrou. E quando a porteira fechou atrás dela, eu fiquei parado no mesmo lugar por mais algum tempo, olhando para o nada, ouvindo as cigarras que tinham voltado a cantar em algum momento que eu não notei. Baio me olhava com aqueles olhos grandes e tranquilos. Eu sei, eu disse para ele, em voz baixa. Eu sei que eu não devia. Ele bufou de novo. E eu fui buscar água para ele, porque era isso que eu sabia fazer. Cuidar do que estava na minha frente, não pensar no que estava por vir. Mas já era tarde para isso, porque quando abri aquela porteira, eu já estava perdido. E no fundo, acho que eu sabia disso antes mesmo de colocar a mão na trava. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitado de costas, olhando para o teto de madeira escura, ouvindo o som da fazenda que eu conhecia de cor,
O grilo perto da janela do sul, o vento nas telhas do galinheiro, o rio lá longe, que às vezes parecia mais próximo, dependendo de como o vento soprava. Sons que eu ouvia sem ouvir, que tinham virado parte do silêncio, não interrupção dele. Mas naquela noite havia um som novo. Passos lentos no corredor dos fundos. A cama do quarto de hóspede rangendo uma vez, duas vezes, enquanto ela se acomodava. O cano da pia gemendo quando ela abriu a torneira. Pequenas presenças sonoras que eu não esperava mais encontrar dentro daquelas paredes. Fiquei escutando até o silêncio voltar. Aí fechei os olhos e tentei não pensar em nada. Não consegui. Levantei antes das 5, como sempre. Me vesti no escuro, como sempre. Botei a chaleira no fogo e esperei o café. Olhando pela janela da cozinha, o céu, que ainda era preto, mas já tinha aquela faixa roxa no horizonte que anunciava o dia sem prometê-lo. Quando o café ficou pronto, servi minha caneca e saí pela porta dos fundos. Não deixei nada separado para ela. Não porque fosse maldade, mas porque não sabia como fazer aquilo. Não sabia qual era o gesto certo, qual era a distância certa, qual era a quantidade de cuidado que cabia naquela situação, sem significar mais do que eu estava disposto a significar. Era mais fácil não fazer nada. Era mais seguro. Peguei baio no pasto e fui para Lida. O dia foi longo do jeito que os dias de fazenda são longos. Não pelo relógio, mas pelo corpo. Consertei um trecho de cerca no fundo do pasto sul, onde o gado tinha forçado os mourões. Limpei a caixa d'água do curral. Cortei mato na beira do açude que estava tomando a margem devagar, feito tudo o que cresce quando ninguém está olhando. Trabalhei sem parar, porque era isso que eu sabia fazer quando precisava não pensar. Voltei só quando o sol já estava baixo, a sombra do ipê grande se esticando pelo terreiro como um dedo apontando para o leste. Quando desci de baio e abri a porta da cozinha, o cheiro me parou. Arroz, feijão, algo com alho e louro que eu não conseguia identificar, mas que era definitivamente comida de verdade. Não a comida apressada que eu preparava para mim mesmo, sem tempero, sem cuidado, só o necessário para manter o corpo funcionando. Ela estava de costas, mexendo uma panela. Ouviu a porta e não virou. Eu também não disse nada. Fui até a pia lavar as mãos. Ouvi o barulho de prato sendo posto na mesa. Me sequei no pano pendurado no gancho e virei. A mesa estava posta para 2. Simples, sem floreio, sem cerimônia, mas posta. Havia um copo de água no meu lugar, o copo azul que eu usava todo dia, que ficava num armário que ela obviamente tinha precisado abrir e vasculhar para encontrar. Aquilo me incomodou de um jeito que eu não soube nomear, se era irritação ou outra coisa. Me sentei. Ela se sentou do outro lado, com um prato menor, comendo com aquela postura reta que ela sempre teve, aquele jeito de ocupar o espaço, sem parecer que estava pedindo desculpa por existir. A gente comeu em silêncio. O feijão estava bom. Melhor do que bom. Estava com aquele gosto que eu não sentia faz tempo, de comida feita com atenção. Não falei nada sobre isso. Ela não me olhou mais do que o necessário. Quando terminei, levantei, lavei meu prato, disse boa noite com a voz que eu usava para falar com desconhecido em cartório, seca, funcional, sem abertura, e fui para o meu quarto. Assim foram os primeiros dias. Ela cozinhava, eu comia, agradecia com o mínimo. Ela não cobrava mais. A gente dividia aquele espaço como 2 ímãs do mesmo polo, próximos o suficiente para sentir a força, distantes o suficiente para não se tocar. Eu saía antes do amanhecer, voltava com o entardecer. No meio, ela existia na casa de um jeito que eu percebia pelos rastros. O cheiro da comida, a louça limpa, um pano de chão que havia sido movido, a janela da sala que eu nunca abria e que ela começou a deixar entreaberta pela tarde. Não disse nada sobre a janela, mas passei a deixá-la aberta eu mesmo, pela manhã antes de sair. Foi na quinta-feira, ou sexta, não me lembro bem, que eu vi o jardim.
Minha mãe tinha um jardim na frente da casa. Não era grande coisa. Algumas roseiras, um canteiro de manjericão, uns vasos de barro com samambaia que ela regava toda manhã com a mesma devoção com que rezava o terço. Quando ela morreu, o jardim foi morrendo junto. Eu não reguei. Não porque não quisesse, mas porque não sabia como fazer aquilo sem sentir o peso dela, sem lembrar do avental dela molhado, dos braços dela escuros de sol. Então, eu deixei secar. Naquela tarde, quando o baio subiu a lomba e a fazenda apareceu lá embaixo, eu vi Elsa agachada no canteiro, agachada com aquela barriga enorme, de cócoras, de um jeito que eu não entendia como ela conseguia sustentar, mexendo na terra com as mãos. Havia um regador velho de lata ao lado dela, o regador da minha mãe, que eu guardava numa prateleira do depósito e que não tocava faz anos. Fiquei parado na lomba mais tempo do que devia. Ela não me viu. Estava concentrada, passando a mão na terra, tirando folha seca, fazendo alguma coisa que parecia cuidado. O sol batia nas costas dela, e ela tinha o cabelo preso de qualquer jeito, e havia terra no joelho da calça. Algo dentro de mim se moveu de um lugar fundo. Sacudi a cabeça e desci a lomba mais rápido do que precisava. Naquela noite, na cama, fiquei pensando no jardim. Não no jardim em si, no que ela estava fazendo nele, e no que aquilo significava, ou o que eu estava com medo que significasse, porque havia uma diferença entre alguém que usa uma cozinha por necessidade e alguém que pega o regador guardado no depósito e vai até o canteiro abandonado e começa a trabalhar a terra. Uma é sobrevivência. A outra é outra coisa. E eu não queria nomear. Numa manhã, o café estava feito quando eu desci. Não só o café. Havia pão aquecido na chapa e um pires com banana que ela tinha colhido do pé que ficava do lado do galinheiro, banana nanica pequena e doce que eu quase nunca colhia porque ficava esquecendo. Ela não estava na cozinha quando desci. Já tinha voltado para o quarto ou para o jardim, não sei. Mas o café estava lá, quente, na hora certa, como se ela soubesse a que horas eu levantava. O que fazia sentido, porque ela me ouvia como eu a ouvia, e naquela casa as paredes não eram espessas. Sentei, tomei o café, comi o pão, olhei pela janela o jardim que estava, juro, mais vivo do que na semana anterior. E senti alguma coisa que me deu raiva de sentir. Saudade, não dela. Não ainda, não de forma direta, mas de como a casa tinha sido uma vez, quando havia outro alguém nela. Quando o café era feito por alguém que não eu, quando a janela da sala ficava aberta, quando o jardim tinha cor. Tomei o café até o fim e lavei a caneca com mais força do que precisava. Foi no domingo que eu a vi parada na entrada do corredor com uma expressão que eu não tinha visto nos dias anteriores. Ela estava segurando um caderno velho, capa preta, desgastada nas bordas, um elástico marrom por volta, do tipo que envelhece e fica pegajoso com o tempo. Meu caderno. O estômago virou. Ela não sabia que eu estava ali. Tinha acabado de entrar pela porta dos fundos, sem fazer barulho, ainda com as botas na mão. Observei por 1 segundo, 2, sem conseguir me mover. Ela não abriu. Só segurava, com aquela expressão que eu não sabia ler. Não era curiosidade, não era julgamento. Era algo mais pesado. Como quem encontra uma coisa que estava procurando sem saber que estava procurando. Quando ela ouviu meu passo e ergueu os olhos, o choque nos dois foi simultâneo. Ela colocou o caderno de volta no lugar, em cima da estante, onde eu o mantinha havia anos, e não disse nada. Eu também não disse. Passei por ela sem parar. Fui até a cozinha. Bebi um copo d'água de costas para ela. Mas meu coração estava acelerado de um jeito que não era raiva. Era medo, porque aquele caderno era o único lugar onde eu nunca tinha mentido para mim mesmo. E se ela um dia o abrisse, enxaguei o copo. Pus na pia. Respirei fundo. Não mexa nas minhas coisas, eu disse, sem virar. Ela ficou em silêncio por um momento. Desculpa, ela disse, simples,
Sem drama, eu fui para o quintal e fiquei lá até o escurecer, consertando uma coisa que não precisava ser consertada, só para ter onde colocar as mãos. Tem coisas que a gente enterra fundo, achando que a profundidade resolve. Não resolve, a terra só guarda. E o que a terra guarda, ela devolve na hora que bem entende, com chuva, com raiz, com o peso dos anos que empurra tudo de volta para a superfície. Eu sabia disso do campo. Sabia de semente, de adubo, de como o solo tem memória mais longa do que qualquer homem, mas fui burro o suficiente de achar que comigo seria diferente. Que comigo o enterrado ficaria enterrado. Elsa tinha chegado havia 11 dias, quando o passado começou a vazar. Foi por causa de uma cerca. No fundo do pasto leste, perto de onde o terreno começa a descer em direção ao brejo, havia um mourão que meu pai tinha fincado quando eu tinha uns 12 anos. Eu me lembrava do dia, ele me chamou para ajudar, me deu a marreta e eu bati com tanta vontade de mostrar que era forte que quase derrubei o mourão no lugar errado. Ele riu. Um riso curto, nasal, do tipo que ele usava quando achava graça, mas não queria exagerar. Me corrigiu sem humilhar. Disse que força sem direção era só barulho. Naquele mourão ainda havia uma marca que eu tinha feito com canivete quando tinha 15 anos. Iniciais que eu não vou repetir aqui. 2 letras e um coração tosco. Da época em que a gente ainda acha que gravar coisa em madeira é o suficiente para fazer o sentimento durar. Eu passei o dia inteiro trabalhando naquela cerca e em nenhum momento consegui não ver aquelas iniciais. 2E, o coração no meio. Eu a conheci num arraial de junho, em Niquelândia. Tinha 18 anos, ela tinha 17. Ela usava um vestido amarelo que não combinava com nada daquele lugar empoeirado, e por isso era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Dançava quadrilha com uma seriedade engraçada, aquela testa franzida de quem leva até brincadeira a sério, e quando errava o passo ria de si mesma com uma liberdade que eu invejei na hora. Não me aproximei naquela noite. Fiquei olhando do lado de fora da roda de dança, com uma garapa na mão que esqueci de beber, e quando o arraial acabou, eu voltei para casa, achando que nunca mais ia ver aquela moça. Mas Goiás é menor do que parece quando a vida quer. Ela apareceu 3 semanas depois, na feira de Crixás, do lado da barraca de queijo onde meu pai vendia toda quinzena. Chegou com a mãe dela, pediu um pedaço de queijo meia cura e, quando ergueu os olhos, me viu parado ali feito poste. Reconheceu. Sorriu primeiro. Disse que eu era o menino da garapa esquecida. Eu não soube o que responder. Meu pai, que estava do meu lado, disse: "Ele é de poucas palavras, mas de muito serviço." E riu do próprio comentário. Ela riu também. E aquele riso foi o fim de mim. Foram 4 anos juntos. 4 anos que eu não consigo resumir, porque cada um tinha um peso diferente. O primeiro foi descoberta, o segundo foi raiz, o terceiro foi a sombra do que vinha, e o quarto foi a rachadura crescendo, até que não havia mais como fingir que o muro estava de pé. Ela queria mais do que a fazenda podia dar. Não era ambição barata, era necessidade legítima, aquela fome de pessoa que sabe que tem mais dentro de si do que o lugar que ocupa consegue comportar. Ela desenhava. Não sabia que desenhava bem até que um professor de Goiânia viu os cadernos dela numa visita à escola da cidade pequena e disse que ela tinha talento de verdade, que seria um desperdício não desenvolver. Eu entendi. Ou achei que entendia. Mas entender com a cabeça não é a mesma coisa que aceitar com o corpo, e meu corpo rejeitava. Meu corpo via aquela mulher falando de Goiânia com os olhos acesos e sentia o chão afundar devagar debaixo dos meus pés. A briga final não foi grande. Não teve grito, não teve porta batida, não teve cena. Foi pior. Foi aquele silêncio de quando os dois já sabem o que vai acontecer e ninguém quer ser o primeiro a dizer, porque dizer é tornar real. Ela disse primeiro. Disse que precisava ir, que não estava indo por não me amar,
que estava indo porque se ficasse ia apagar de dentro dela mesma aquela luz que tinha e que no final eu ia acabar amando uma mulher que não era ela de verdade. Eu fiquei quieto. Ela esperou. Eu não pedi para ela ficar. Não porque não queria. Queria tanto que a garganta fechou e eu não conseguia nem respirar direito. Mas havia naquilo tudo uma dignidade que eu me recusava a destruir, pedindo para ela abrir mão do que era dela por causa do meu medo. Então fiquei quieto. E ela foi. E eu fui para a roça no dia seguinte como se o mundo não tivesse mudado, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Durante anos eu me convenci de que havia feito certo. Que deixar alguém ir quando a pessoa precisa ir é a forma mais honesta de amor que existe. Que eu tinha sido maduro, generoso, que devia me orgulhar. Mas a verdade que eu nunca admiti para ninguém, nem para mim mesmo em voz alta, era que eu tinha ficado quieto também por covardia. Porque pedir para ela ficar era se expor de um jeito que eu não sabia fazer. Era mostrar o quanto eu precisava dela, e isso me assustava mais do que perder. Fui criado por homem que não chorava. Não era regra dita. Era exemplo vivido, diário, silencioso. Meu pai amou minha mãe até o último dia da vida dele, e nunca uma vez eu ouvi dizer isso com palavras. Amor se provava na cerca consertada, no bezerro que ele buscava sozinho na madrugada, na conta do mercado que ele pagava sem reclamar. Amor era trabalho, amor era presença, amor não era fala. Eu aprendi errado, ou aprendi certo demais para um mundo que tinha mudado sem me avisar. Naquela noite, depois da cerca, voltei tarde. A casa estava quieta, a luz do quarto dos fundos apagada. O jantar estava coberto com um prato na boca da panela. Ela tinha o hábito de deixar guardado. Nunca esperava eu chegar para comer junto, como se entendesse que eu precisava daquele ritual solitário, ou como se ela também precisasse do dele. Servi meu prato. Comi em pé, encostado na pia, olhando pela janela o terreiro escuro. O jardim estava irreconhecível. Não é que estava bonito. Ainda era cedo para isso. Mas estava vivo de um jeito que não estava na semana anterior. A terra estava revirada e fofa. As roseiras tinham sido podadas nas hastes mortas. Havia mudas novas que ela devia ter encontrado no mato. Aquelas mudas bravas que crescem sozinhas e que a maioria das pessoas não reconhece como coisa de valor. Minha mãe reconhecia. Fiquei olhando por um tempo. Depois lavei o prato, apaguei a luz e fui para o meu quarto. Mas antes de deitar, abri a gaveta da mesa de cabeceira. O caderno não estava mais lá. Estava na estante. Eu mesmo tinha posto ali faz tempo, num dia distante que eu não me lembrava direito. Talvez porque achasse que na estante era menos esconderijo e mais descuido, que ninguém daria atenção a um caderno velho, entre outros cadernos velhos, e livros de agronomia e almanaque do campo. Fiquei olhando para ele por um momento. A capa preta, o elástico marrom, anos ali dentro. Anos de coisas que eu nunca disse para ninguém. Cartas que eu escrevia para ela, não para mandar, nunca para mandar, só para não explodir por dentro. Escritas nas noites longas de seca, quando o silêncio ficava pesado demais. Escritas depois de sonhos em que ela aparecia e eu acordava com aquela sensação de perda renovada, como se perdesse de novo toda vez. Escritas no aniversário dela que eu lembrava todo ano sem querer, sem poder parar de lembrar. Coloquei a mão no caderno. Tirei a mão, deitei, apaguei a luz. E no escuro daquele quarto que era meu desde sempre, e que nas últimas semanas tinha ficado diferente de um jeito que eu não saberia descrever, ouvi o vento entrar pela janela da sala. A janela que ela deixava aberta. A janela que eu tinha começado a abrir eu mesmo de manhã, sem admitir para mim mesmo por quê. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, dormi antes de resolver parar de pensar. Na manhã seguinte, quando desci, o café estava feito.
Mas havia algo diferente na cozinha. Uma pequena muda de manjericão num copo de vidro na janela. Verde, jovem, com aquele cheiro que invade tudo quando o sol bate. Minha mãe sempre teve manjericão na janela da cozinha. Fiquei olhando para aquela muda por um tempo longo demais. Depois, tomei meu café sem dizer nada, mas não movi a muda do lugar. E quando voltei da roça naquela tarde, Elsa estava sentada na varanda com um papel no colo, desenhando qualquer coisa com um lápis de que eu não sabia a origem. Ela não me viu chegar, concentrada demais, aquela testa franzida de sempre, a língua levemente presa entre os dentes, como ela fazia quando estava focada. Eu a observei por um segundo. Ela era a mesma, e era completamente diferente. E isso era a coisa mais difícil, não a raiva, não a mágoa, não a distância. Era perceber que o tempo tinha passado nos dois de formas diferentes e que ainda assim havia algo ali que o tempo não tinha conseguido apagar. Entrei pela porta dos fundos sem fazer barulho, mas naquela noite, pela primeira vez, não fui direto para o meu quarto depois do jantar. Fiquei um pouco mais na cozinha, sem razão, sem desculpa. Só fiquei. Eu devia ter trancado aquele caderno. Devia ter guardado numa gaveta com chave ou queimado numa das fogueiras de limpeza de pasto que eu fazia todo ano em agosto, quando o campo estava mais seco e o fogo pegava limpo e rápido e não deixava rastro. Devia ter feito isso anos atrás, quando ainda havia tempo, quando aquelas páginas eram só memória e não risco. Mas não fiz, porque tem uma parte da gente que guarda o que deveria soltar, que precisa de uma prova de que aquilo foi real, que aquela dor existiu, que aquele amor existiu, que houve um tempo em que eu fui capaz de sentir com aquela intensidade toda. O caderno era essa prova. Era o único testemunho honesto de quem eu era quando ninguém estava olhando. E agora ele estava nas mãos dela. Não vi o momento em que ela o pegou. Tinha saído antes do amanhecer para verificar o bebedouro do Pasto Norte, que estava com a boia emperrada faz dias. Voltei por volta das 9 da manhã, com a blusa encharcada de suor e a cabeça já pesada pelo sol, que não perdoava nem cedo. A casa estava quieta quando entrei. Quieta de um jeito diferente. Não o silêncio habitual daquelas paredes, mas algo mais carregado, o tipo de quietude que acontece depois que alguma coisa muda e o ar ainda não sabe como se comportar. Ela estava na cadeira da sala, com o caderno no colo, aberto. Eu parei na soleira da porta da cozinha, ainda segurando o chapéu na mão, e o tempo fez aquela coisa estranha que faz nos momentos errados. Ficou lento, como melado escorrendo, me obrigando a ver cada detalhe com uma clareza que eu não pedi. Ela não ergueu os olhos imediatamente. Estava lendo, ou tinha estado lendo e agora estava só olhando para a página, aquele olhar parado de quem já terminou, mas ainda não conseguiu voltar completamente de onde foi. Quando ergueu a cabeça e me viu, nenhum dos dois se mexeu. O caderno estava aberto numa página do meio. Eu não precisava ver qual. Eu sabia de cor o que havia em cada parte daquele caderno, em que páginas eu tinha escrito com raiva, em quais com saudade, em quais nos dias em que a solidão ficava grande demais, e eu precisava colocar para fora de algum jeito ou engolir de vez. Ela fechou o caderno devagar, não com culpa, com cuidado, como quem fecha uma coisa que é frágil. Pousou no braço da cadeira, me olhou, e naquele olhar havia algo que eu passei anos me recusando a receber de qualquer pessoa. Não era pena, não era julgamento, era reconhecimento. O tipo que dói mais do que qualquer crítica, porque quando alguém te vê de verdade, de repente você não tem mais para onde fugir dentro de si mesmo. Eu não devia ter lido, ela disse. A voz estava diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Não devia, eu concordei. Peguei o caderno do braço da cadeira sem olhar para ela. Fui para o meu quarto.
Pus o caderno na gaveta da mesa de cabeceira e desta vez fechei a gaveta com aquela firmeza de quem está trancando algo, mesmo sem chave, mesmo sabendo que chave não resolve o que já estava resolvido. Fui até a pia do banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por um segundo, não havia nada de diferente no rosto. Mesma cara cansada, mesma barba por fazer, mesmos olhos que foram perdendo o brilho tão devagar que eu nem percebi quando ele acabou. Mas por dentro estava diferente. E eu sabia por quê. E não queria saber. Naquela tarde, eu não saí para a roça. Fiquei consertando o motor do gerador no galpão, com a cabeça dentro da máquina e as mãos ocupadas, que era o jeito mais honesto de estar ausente sem sair do lugar. O sol entrou pela fresta da janela do galpão e foi se movendo pela parede enquanto as horas passavam, e eu, parafuso após parafuso, fui tentando me convencer de que aquilo não tinha importância, que era só um caderno, que ela tinha lido palavras velhas de um homem velho que não existia mais, que aquilo não mudava nada, mas ficava repetindo isso demais, e quando a gente precisa repetir alguma coisa muitas vezes, é porque a coisa não convence. O jantar foi diferente. Ela cozinhou frango com pequi, que eu não comia faz anos, porque pequi era coisa que ela sabia fazer e que eu nunca aprendi. E o cheiro que tomou a cozinha quando eu entrei era tão específico, tão carregado de memória, que eu tive que parar na porta por um segundo. Sentamos, comemos, mas o silêncio daquela noite era diferente de todos os silêncios anteriores. Antes, havia distância no silêncio. Dois mundos separados que respeitavam o espaço um do outro. Agora havia consciência. Ela sabia o que eu tinha escrito. Eu sabia que ela sabia, e esse saber compartilhado transformava cada gesto, o jeito que ela pousava o garfo, o jeito que eu bebia a água, o espaço entre os nossos cotovelos na mesa, em algo que precisava ser navegado com cuidado. Quando eu estava quase terminando, ela falou. Tinha uma entrada de novembro, ela disse, sem preâmbulo, olhando para o prato. Você escreveu que acordou com cheiro de chuva e se lembrou de uma tarde na beira do rio quando a gente era novo. Eu não disse nada. Eu me lembro dessa tarde, ela continuou. Você tinha levado aquela melancia enorme no arção do cavalo e ela estava quente porque o sol tinha batido o dia inteiro e a gente comeu assim mesmo, porque você disse que melancia quente era melhor que nenhuma melancia. Eu disse que você tinha reclamado do calor da melancia. Eu disse sem querer. Ela deu um sorriso pequeno, rápido. Sumiu antes de ter tempo de se estabelecer. Eu reclamei, ela admitiu. Ficamos em silêncio. O ventilador de teto girava devagar acima de nós, aquele chiado seco de pá desbalanceada que eu nunca tinha consertado porque nunca incomodava suficiente para virar prioridade. Por que você nunca mandou nada? Ela perguntou. Baixinho, sem acusação. A pergunta era simples. A resposta não era. Fiquei olhando para o resto da comida no meu prato. Porque não mudaria nada, eu disse. Ela ficou quieta por um tempo. Você não sabe disso, ela disse. Sei, eu disse, e levantei. Lavei o prato. Disse boa noite com a mesma voz de sempre, seca, fechada, funcional. Amanhã preciso sair cedo. Vou verificar o pasto do fundo. Fui para o meu quarto, mas fiquei acordado horas, olhando o teto, com a barriga cheia de frango com pequi e a cabeça cheia de coisas que eu me recusava a pensar e que pensavam por conta própria de qualquer jeito. Nos 2 dias seguintes, ela me olhou diferente. Não de forma dramática. Não era o tipo de olhar que exige resposta, que pressiona, que cobra. Era mais sutil. Era o olhar de quem passou a ver uma camada a mais, de quem ajustou o foco e agora enxerga além da superfície. Ela me via trabalhar e havia algo no jeito dela observar que me deixava desconfortável da mesma forma que deixa desconfortável ser visto de verdade. Eu continuava frio, continuava monossilábico. Continuava saindo antes do sol e voltando com o corpo exausto como escudo. Mas havia fissuras, pequenas,
quase invisíveis. Como a vez que ela teve dificuldade para alcançar a prateleira alta do armário, com aquela barriga que mudava seu centro de gravidade em tudo, e eu, que estava passando pelo corredor naquele momento exato, alcancei sem pensar, peguei o que ela precisava, pus na bancada e fui embora sem dizer uma palavra. Ela não agradeceu em voz alta. Mas quando eu passei pela janela da cozinha lá de fora, vi ela de costas, parada, com a mão espalmada na barriga. E aquele gesto, aquela mão quieta sobre a barriga, aquele momento de pausa, me atingiu num lugar que eu estava guardando com muito cuidado. Na quinta-feira à noite, não consegui dormir de jeito nenhum. Levantei às 2 da manhã. Fui até a cozinha, bebi água, fiquei na janela olhando o terreiro iluminado pela lua que estava quase cheia. O jardim embaixo da janela estava crescendo visivelmente agora. As roseiras tinham brotado. O manjericão na janela tinha dobrado de tamanho. Havia uma amarela que eu não sabia o nome abrindo numa das mudas bravas que ela tinha transplantado. Ouvi o rangido da cama no quarto dos fundos. Depois silêncio. Depois, passos lentos, cuidadosos, no corredor. Ela entrou na cozinha sem me ver de início. Eu estava de costas na janela e a luz estava apagada. Quando me viu, parou. Desculpa, ela disse. Não sabia que você estava acordado. Pode ficar, eu disse. Ela foi até a pia, bebeu água. Ficou do outro lado da janela, olhando para o mesmo jardim que eu estava olhando, com a mão espalmada na barriga daquele jeito que ela tinha. Ficamos em silêncio por um tempo. A lua batia de lado na cozinha e havia grilos e havia vento baixo. E havia aquela hora da noite que não pertence nem ao dia que passou, nem ao que vai começar. Ele chuta muito à noite, ela disse. Sem me olhar, falando para o jardim. Eu não disse nada por um momento. É menino? Eu perguntei. A voz saiu diferente do que eu queria, menos dura. Ela hesitou um segundo antes de responder. Sim, ela disse. Assenti com a cabeça, mesmo que ela não estivesse me olhando. Você escolheu o nome? Outra pausa, mais longa. Ainda não, ela disse. Havia algo naquela pausa que eu notei, mas não soube nomear. Uma hesitação com camadas. Não o tipo de pausa de quem ainda não decidiu, mas o tipo de quem decidiu não dizer. Não perguntei mais nada. Fui para o meu quarto pouco depois. Mas levei aquela pausa comigo. E fiquei com ela muito tempo no escuro, virando de um lado para o outro, sentindo que havia ali alguma coisa que ela ainda não tinha me contado. Alguma coisa além do óbvio, além do que eu podia ver. Não sabia o que era, mas sabia que estava lá. Como semente debaixo da terra, invisível, quieta, esperando a hora de rachar o solo e aparecer. Foi uma sexta-feira, quando o mundo lá de fora bateu na minha porta. Não literalmente, ainda, mas foi quando eu comecei a entender que o problema de Elsa não era só dela, que ela não tinha chegado até mim só pelo desespero de uma mulher grávida sem destino. Havia algo mais pesado do que isso. Algo com nome e endereço. Eu estava no curral quando ouvi o celular vibrar no bolso. Número desconhecido, prefixo de Goiânia. Não atendi. Vibrou de novo. Atendi na terceira vez, impaciente, achando que era algum fornecedor de ração. Era Dona Conceição, vizinha de infância de Elsa, uma senhora de 70 anos que eu conhecia de vista dos tempos antigos. Tobias, ela disse sem rodeio, você precisa saber que o Fábio está procurando por ela. Já foi na casa da mãe dela, já foi onde ela trabalhava. Alguém disse que ela tinha vindo para essa direção e ele saiu ontem de carro. Fiquei quieto, com a mão apertando o celular. Que tipo de homem é ele? Perguntei. A pausa dela me respondeu antes das palavras. O tipo que não aceita não, ela disse. Tobias, esse homem bateu nela 2 vezes que eu soube. Pode ter sido mais. Desliguei. Fiquei parado no meio do curral com o sol batendo na nuca e o celular quente na mão, sentindo alguma coisa endurecer dentro de mim. Não raiva ainda, mas a antessala da raiva.
aquele frio calmo que antecede quando a situação exige que você pare de sentir e comece a pensar. Fui até a casa. Ela estava na varanda com o papel no colo, desenhando. Sentei na cadeira de frente sem cerimônia. Me conta sobre o Fábio, eu disse. O lápis parou. Ela não ergueu os olhos imediatamente. Quando ergueu, havia algo que eu reconheci. Vergonha, não do tipo covarde, mas do tipo doído, de quem passou por coisa que não merecia e ainda carrega o peso disso como se fosse culpa própria. Como você soube? Ela perguntou. Dona Conceição ligou. Ela fechou os olhos por um segundo, suspirou fundo. Aquele suspiro de quem estava carregando algo pesado e sabia que ia ter que pousar no chão. Me contou. Tinha 2 anos com ele. Homem de dinheiro, dono de construtora em Goiânia, charmoso no começo do jeito que homem perigoso frequentemente é. A violência não veio de uma vez. Veio devagar, como vem sempre. Primeiro no tom de voz, depois na mão. Quando ela percebeu o tamanho da armadilha, já estava dentro dela. Quando descobriu a gravidez, tentou ir embora. Ele não deixou da primeira vez. Da segunda, ela conseguiu. Mas sabia que ele estava atrás. Ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, havia um silêncio diferente entre nós. Não o silêncio de distância, mas o de 2 pessoas que estão no mesmo lado de alguma coisa. Ele sabe que você está aqui? Perguntei. Ainda não, ela disse. Mas ele vai descobrir. Quando? Dias. Talvez menos. Levantei. Então a gente tem dias, eu disse. E a gente vai usar. Naquela tarde eu fiz 3 coisas. Liguei para o Eudes, meu vizinho do Pasto Norte, homem de confiança que eu conhecia desde criança, e pedi para ele ficar de olho na estrada principal e me avisar se aparecesse carro desconhecido perguntando o caminho. Guardei o rifle no quarto, carregado, atrás da porta, não com intenção de usar, mas porque homem preparado pensa mais claro do que homem surpreso. E fui até o quarto dos fundos, bati na porta, e quando ela abriu eu disse, você não sai dessa fazenda sozinha enquanto ele não for resolvido. Entendeu? Ela me olhou por um momento. Tobias, entendeu? Repeti. Ela assentiu. Virei e fui embora. Mas parei no corredor, de costas para ela, e disse sem virar. Você devia ter me contado antes. Não esperei resposta. Nos dias seguintes, a fazenda ficou diferente. Não de forma visível. A rotina continuava, o sol nascia, o gado comia, o jardim crescia. Mas havia uma tensão nova no ar. Aquela tensão de quem está esperando algo que não sabe exatamente quando vai chegar. Eu dormia mais leve. Qualquer barulho fora do padrão, carro na estrada distante, cachorro do vizinho latindo diferente, me acordava e eu ficava deitado no escuro com os ouvidos abertos, até confirmar que era nada. Ela percebia, não falava. Mas havia um olhar de gratidão que ela às vezes deixava escapar antes de controlar. Rápido, involuntário, do tipo que a pessoa não planejou mostrar. Eu fingia não ver, mas via. Na quarta-feira, Eudes mandou mensagem às 10 da noite. 3 palavras. Carro parou. Perguntou. Fiquei olhando para o celular por um segundo. Depois fui até a janela e olhei a estrada escura lá longe, onde os faróis às vezes apareciam como olhos de bicho na escuridão do cerrado. Nada naquele momento. Mas eu sabia. Ele estava chegando. E quando chegasse, a vida tranquila e fingida que eu estava construindo dentro daquelas paredes ia ter que mostrar do que era feita. A chuva começou por volta das 8 da noite. Não foi aquela chuva que avisa. Sem garoa, sem vento de chegada, sem aquele cheiro de terra molhada que antecede. Foi direta, repentina, como pancada de mão aberta. O céu abriu de uma vez e o mundo lá fora sumiu atrás de uma cortina branca que batia no telhado de zinco com um barulho que não deixava espaço para mais nada. Eu estava no galpão revisando o gerador quando começou. Corri para o alpendre e fiquei ali parado, olhando a chuva cair, sentindo o respingo frio no rosto, pensando em Fábio e na mensagem do Eudes e em tudo que podia acontecer nos próximos dias.
Não estava pensando nela. Deveria estar. Ouvi o barulho às 9h15. Um baque surdo vindo de dentro da casa. Não o barulho de objeto caindo, mas algo maior, mais pesado, com aquela qualidade específica que paralisa a gente antes mesmo de entender o que foi. Entrei correndo. Atravessei a cozinha, o corredor, cheguei na porta do quarto dos fundos. Ela estava no chão. De joelhos, com uma das mãos espalmada na parede e a outra segurando a barriga, com o rosto contraído, numa expressão que eu conhecia do gado e que nunca queria ver em ser humano. Dor que não pede licença, dor que toma o corpo inteiro e não negocia. Me joguei no chão do lado dela sem pensar. Elsa. A voz saiu diferente, mais funda, mais exposta. Elsa, me olha. Ela me olhou. Havia medo nos olhos dela. Não o medo de dor, mas o outro, o medo de quem sente que alguma coisa pode estar errado de verdade. Começou há uns 20 minutos, ela disse, a voz entrecortada. Eu achei que ia passar. Por que você não chamou? Ela não respondeu. Não precisava. Eu sabia por quê. Pelo mesmo motivo que eu fingia não precisar de nada. Porque pedir ajuda ainda era difícil demais para nós dois. Coloquei o braço atrás das costas dela e ajudei a levantar com o cuidado que se tem com coisa frágil. Aquele cuidado que o corpo sabe fazer mesmo quando a cabeça ainda está tentando entender a situação. A levei até a cama. Ela se sentou na beira, respirando fundo. Aquela respiração ritmada de quem está tentando controlar o que o corpo quer fazer sozinho. Peguei o celular. A chuva tinha derrubado o sinal. Uma barra sumindo e voltando. Fui até a janela, segurei o celular no alto. Consegui 2 minutos de sinal suficiente para falar com a enfermeira de Crixás, Dona Teresa, que eu tinha no contato por causa de acidente de peão anos atrás. Ela me orientou com aquela calma de quem já passou por isso muitas vezes. Verificar o intervalo entre as contrações, checar se havia sangramento, manter a posição deitada de lado, hidratação. Se chegar a menos de 5 minutos entre uma e outra, você coloca ela no carro e liga para mim no caminho, ela disse. Mas pelo que você está descrevendo, pode ser contração de Braxton Hicks, o corpo ensaiando, comum nessa fase. Desliguei e voltei para o quarto. Fiquei ali, não havia decisão consciente. Meu corpo simplesmente não foi embora. Puxei a cadeira velha que ficava no canto do quarto, aquela cadeira de madeira escura que minha mãe usava para costurar, e sentei do lado da cama. Elsa estava deitada de lado, com o rosto na direção da parede, respirando com aquele ritmo cuidadoso. Cronometrei as contrações no celular. 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Foram espaçando. A chuva foi diminuindo lá fora, de pancada para chuvisco, de chuvisco para silêncio úmido. O telhado pingava nos cantos onde sempre pingava. O sapo do brejo começou a cantar lá longe, aquele canto de sapo satisfeito que só acontece depois de chuva boa. Por volta da meia-noite ela disse que a dor tinha passado. Eu não me levantei. Fiquei na cadeira. Ela virou devagar na cama até ficar de costas, olhando para o teto, com a mão espalmada na barriga como sempre. Aquele gesto que eu já tinha aprendido a reconhecer como linguagem dela, maneira de confirmar que estava tudo bem lá dentro. Ficamos em silêncio por um tempo que eu não sei medir. Tobias, ela disse. Obrigada. Não disse nada. Ela continuou olhando para o teto. Você está com medo, ela disse. Não era pergunta. Tô cronometrando suas contrações de madrugada numa cadeira de costura. Eu disse. Não é medo, não. É loucura. Ela deu aquele riso baixo, involuntário, que ela não planejava dar. O riso que escapa antes da pessoa decidir se deve rir. Eu ouvi aquele riso e senti alguma coisa ceder dentro de mim, devagar, como um mourão de cerca velho que aguenta o último empurrão e dobra sem barulho. Não disse mais nada. Ela também não. Adormeci na cadeira. Não planejei.
O corpo foi cedendo pouco a pouco, e de repente era madrugada alta, e eu estava de lado na cadeira, com o pescoço torto e a luz apagada, e o quarto estava quieto do jeito que fica, quando a pessoa ao lado está dormindo de verdade, respiração funda e lenta. Acordei por volta das 4, me endireitei na cadeira devagar, com cuidado para não fazer barulho. A luz da lua entrava pela janela e batia de viés na cama. E eu podia ver o perfil dela dormindo. Aquela barriga grande, aquela mão ainda espalmada sobre ela mesmo no sono. O rosto com aquela expressão que as pessoas têm quando dormem e param de se defender de tudo. Fiquei olhando por um momento que foi longo demais. Depois levantei, coloquei a cadeira de volta no canto e fui para o meu quarto. De manhã, me comportei como se nada tivesse acontecido. Era o jeito que eu sabia. Levantei, me vesti, tomei café antes dela acordar, saí para a roça. Fiz tudo no horário. Trabalhei sem parar. Não pensei, ou tentei não pensar, na cadeira de costura, no riso baixo que escapou dela, no perfil dela dormindo com a mão na barriga. Quando voltei ao fim do dia, ela estava na cozinha. Me olhou quando entrei. Havia algo diferente no olhar. Não era o reconhecimento do caderno, não era a gratidão de antes. Era outra coisa. Era o olhar de quem passou a noite pensando em algo e chegou numa conclusão que ainda não sabe se vai compartilhar. Comi o jantar. Disse boa noite. Fui para o meu quarto. E ouvi, depois que apaguei a luz, o barulho dela lavando a louça no silêncio da casa. Aquele barulho simples de prato e água e mão cuidadosa. E fiquei deitado escutando aquilo por mais tempo do que eu admitiria para qualquer pessoa. Porque havia naquele barulho ordinário, naquele gesto cotidiano e sem importância, alguma coisa que eu tinha passado anos sem ter. Presença. Simplesmente presença. E eu odiava o quanto isso me fazia falta. Odiava mais ainda o quanto eu já estava acostumado com ela ali, porque acostumar era o perigo real. Não a chegada dela, não o homem que vinha chegando, não o caderno, não a barriga, não nada disso. O perigo real era esse, que eu estava me acostumando com o barulho dela, lavando a louça à noite, com o café feito antes de eu descer, com o jardim crescendo, com a janela aberta, com a muda de manjericão na janela, com a ideia de que a casa estava habitada de novo. E que quando ela fosse embora, porque ela ia embora cedo ou tarde com o Fábio, resolvido ou não, com o filho nascido ou não, eu ia ter que aprender o silêncio de novo. E dessa vez ia ser mais difícil. Porque agora eu sabia exatamente o que estava faltando. Eu devia ter percebido pelos gestos. O campo ensina isso, que os sinais vêm antes do evento, sempre. A ema que cruza a estrada no sentido errado antes da chuva. O gado que se agrupa no centro do pasto antes da tempestade. O cavalo que fica inquieto na baia sem razão aparente, horas antes do que ninguém ainda sabe que vai acontecer. A natureza não esconde o que está por vir. Ela anuncia. O problema é que a gente aprende a ler esses sinais no campo e esquece de aplicar nas pessoas. Esquece que gente também avisa. Que gente também faz gestos que significam coisa. Gestos pequenos, domésticos, quase invisíveis, e que só depois, quando já é tarde, a gente entende o que estava sendo dito o tempo inteiro. Elsa passou 3 dias me dizendo adeus, e eu não vi. Começou na segunda-feira, com a casa. Eu saí antes do amanhecer, como sempre, e quando voltei no fim da tarde havia algo diferente. Não óbvio, não imediato, mas aquela diferença que o corpo capta antes dos olhos. Aquela sensação de que algo foi tocado, reorganizado, cuidado de um jeito que não era o habitual. A sala estava arrumada de uma forma que eu não sabia que era possível naquela sala. Não é que eu fosse desleixado, mas havia nisso tudo uma atenção que não era de limpeza, era de deixar. De pessoa que vai embora e quer deixar o lugar bem antes de sair. As estantes tinham sido limpas, os livros de agronomia alinhados, a cadeira de costura da minha mãe que eu tinha posto de qualquer jeito, depois da noite da chuva, estava de volta no canto exato, onde sempre ficou, com um pano dobrado no assento.
Eu olhei para aquilo e não pensei nada. Fui trocar de roupa. Na terça-feira foi à cozinha. Ela passou a manhã inteira lá dentro. Eu ouvi pelo galpão o barulho de panela, de armário abrindo e fechando, de água correndo. Quando entrei para almoço, havia 3 potes de vidro em cima da bancada, cheios, tampados, com etiqueta escrita à mão. Feijão temperado que só precisava esquentar. Frango cozido temperado para virar o que eu quisesse. Arroz cozido para 2 dias. Comida preparada com antecedência. Comida de quem não vai estar aqui para cozinhar. Eu olhei para o pote do feijão e li a etiqueta com a letra dela. Aquela letra arredondada e inclinada que eu reconhecia desde que tinha 18 anos. E algo passou pela minha cabeça rápido demais para eu segurar. Mas eu deixei passar. Servi meu prato. Comi. Lavei. Saí. Na quarta-feira foi o jardim. Aquela tarde eu tinha voltado mais cedo porque Baio tinha torcido um tendão leve na saída do brejo e eu não quis forçar o caminho. Quando desci dele no terreiro, vi Elsa no canteiro. De joelhos na terra, apesar da barriga, aquela barriga enorme que limitava tudo e que ela teimava em ignorar quando estava fazendo algo que considerava necessário. Ela estava plantando, não podando, não regando, plantando, colocando mudas novas no canteiro com aquele cuidado de mão que sabe o que está fazendo, apertando a terra em volta de cada muda com os dedos, como quem está garantindo que a coisa vai pegar raiz. Eu fiquei parado no terreiro com as rédeas na mão, olhando. Havia algo naquilo que me apertou o peito de um jeito que eu não soube nomear na hora. Só depois, muito depois, eu entenderia o que era. Ela estava plantando coisas que não ia ver crescer. Estava fazendo o jardim para deixar. Para que quando ela fosse embora, houvesse algo vivo naquele lugar que continuasse crescendo sem ela. Como se quisesse deixar uma parte de si encravada na terra daquela fazenda. Cuidei de Baio no galpão por mais tempo do que precisava. Quando voltei para o terreiro, ela já tinha entrado. As mudas novas estavam na terra, direitas, com a terra bem apertada em volta. Eu parei na frente do canteiro por 1 segundo. Depois entrei. Na quinta-feira à noite, depois do jantar, ela foi diferente. A conversa naquela mesa, se é que dava para chamar de conversa o que a gente tinha, aquela troca esparsa de frases curtas, com silêncio ocupando o espaço maior, foi mais longa do que o normal. Não porque ela perguntou mais ou disse mais, mas porque havia nela uma qualidade diferente de presença. Aquele jeito de quem está guardando cada detalhe, como quem sabe que não vai ter outra oportunidade. Ela me perguntou sobre meu pai. Não sei por quê. Talvez porque eu tinha mencionado ele de passagem dias atrás, falando da cerca. Mas ela perguntou e eu respondi. E de repente eu estava falando do meu pai de um jeito que eu quase nunca falava. Não só os fatos, mas as texturas. O cheiro de couro e querosene que ele tinha quando chegava da roça. O silêncio dele que nunca era vazio, era cheio de coisa não dita, mas sentida. A última vez que eu o vi de pé, antes da doença, consertando uma roda de carroça no terreiro, com aquela concentração que ele punha em tudo. Ela ouvia, aquele jeito dela de ouvir que sempre me desarma. Sem pressa, sem preparar a resposta, enquanto você fala, só ouvindo de verdade, com os olhos na sua direção e o corpo quieto. Quando eu parei de falar, havia um silêncio bom entre nós, o tipo raro. Ela disse, você é muito parecido com ele. Não respondi, mas não me levantei logo. Fiquei mais um tempo na mesa com o café que tinha esfriado, olhando pela janela o jardim escuro. Quando fui para o meu quarto, havia algo diferente na minha cabeça, não agitação, não aquele turbilhão de pensamentos que me tomava a maioria das noites. Era uma quietude estranha, quase suspeita, do tipo que antecede as coisas grandes. Eu devia ter prestado atenção nisso. Não prestei. Sexta-feira o Eudes me ligou às 4 da tarde. Tobias! O carro voltou. Dessa vez perguntou o nome da fazenda e o caminho. Fiquei com o celular no ouvido, sentindo o ar sair do peito devagar. Quantos no carro?
2, o motorista e um mais velho. Paletó, cara de quem manda. Desliguei, fui direto até a casa. Encontrei Elsa na varanda com o papel no colo, mas ela não estava desenhando. Estava parada, o lápis quieto entre os dedos, olhando para o horizonte com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer como preocupação contida. Ela me viu chegar e soube. Não precisei dizer nada, o meu rosto disse. Ele descobriu onde você está. Eu disse assim mesmo, porque ela merecia a verdade direta. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando? Talvez hoje à noite. Talvez amanhã. Ela assentiu devagar. Abriu os olhos. Havia neles aquela resolução que eu tinha visto uma vez antes, no dia em que ela tinha chegado na porteira, descalça, com a mala velha, sem recuar. A mesma resolução. O mesmo rosto de quem tomou uma decisão antes de você chegar. Aquilo me inquietou, mas eu estava preocupado com Fábio e com o que fazer quando ele aparecesse. E não fiquei suficientemente quieto para entender o que aquela expressão estava dizendo. Passei a tarde planejando. Liguei para o delegado de Crixás, que eu conhecia de longa data, um homem honesto, daqueles que ficam na mesma cidade a vida inteira porque escolhem ficar, não porque não têm para onde ir. Expliquei a situação. Ele disse que ia mandar uma viatura para ficar de prontidão na estrada principal durante a noite. Tranquei o portão de ferro que ficava no início da entrada da fazenda. Aquele portão que eu raramente usava porque preferia a porteira de madeira, mas que quando fechado era sólido o suficiente para dar tempo. Pus o rifle no quarto, verifiquei as janelas. Fiz tudo o que um homem faz quando está se preparando para proteger o que é seu. E não parei para pensar que talvez o problema não viesse de fora. Jantamos mais cedo do que o costume. Ela tinha feito arroz e frango, simples, sem o capricho de outros dias, e comemos sem a conversa de véspera, cada um dentro do próprio pensamento. Eu estava calculando ângulos e possibilidades, ensaiando o que diria quando Fábio aparecesse, construindo argumentos e posições como quem arruma móveis antes de uma ventania. Ela estava quieta de um jeito diferente. Agora, eu sei o que era. Era o silêncio de quem já decidiu. Depois do jantar, ela foi para o quarto sem dizer boa noite, coisa que ela nunca fazia, sempre tinha aquele boa noite simples antes de ir. Eu notei, mas atribuí ao cansaço, à tensão do dia, à gravidez que pesava mais nas últimas semanas. Fui até o galpão fazer uma última verificação no gerador. Voltei. Tranquei as portas. Apaguei as luzes da sala. Fui para o meu quarto. Deitei. Fiquei acordado na escuridão, ouvindo a fazenda, cada barulho, cada variação no vento. Adormeci sem querer. Não sei que horas eram quando acordei. Devia ser além da meia-noite. O céu pela janela estava daquele preto fundo que só existe nas horas mais pequenas da madrugada. Acordei sem saber por quê. Sem barulho que justificasse, só aquela sensação de que algo havia mudado na respiração da casa. Fiquei parado um momento escutando o grilo, o vento, o pingo da goteira do galpão que eu não tinha consertado ainda. E então, o rangido suave da porta dos fundos. Me sentei na cama. Esperei. Silêncio. Me levantei. Fui até o corredor. A porta do quarto dela estava aberta, não escancarada, mas aberta, daquele jeito de quando alguém saiu e não quis fazer barulho ao sair. Fui até a janela da sala e a vi. Estava no terreiro, embaixo do ipê, com a mala velha na mão. A mesma mala de lona cinza com que tinha chegado. Andava devagar em direção à porteira, aquela andada pesada dos últimos meses de gravidez, mas determinada, sem hesitar no passo. Havia uma lua nova naquela noite, fraca, magra, que mal iluminava, mas era suficiente para ver a silhueta dela contra o fundo escuro do cerrado. Ela estava indo embora, de novo, sem avisar, sem dizer. A mesma porteira, a mesma mala.
E eu do mesmo lado de dentro, olhando pela janela como se o tempo tivesse dado uma volta completa e me devolvido ao começo. Só que desta vez eu sabia o suficiente para saber o que estava perdendo. Dei 2 passos até a porta dos fundos. Parei com a mão na maçaneta. Por um segundo, só um segundo, considerei deixar. Deixar ela ir. Deixar o destino ser o que fosse. Me proteger do modo que eu sabia me proteger. Ficando quieto. Ficando no lugar. Deixando as coisas passarem sem enfrentar. Como eu tinha feito da primeira vez. A maçaneta estava fria na minha mão. Pensei no frango com pequi, na muda de manjericão na janela, no riso baixo que escapou no escuro, na mão espalmada na barriga, no jardim que ela tinha plantado sem saber se ia ver crescer, nas mudas que ela tinha colocado na terra naquela tarde, aquelas mudas que ela sabia que não ia ver florescer, que plantou de qualquer jeito porque queria deixar algo vivo naquele lugar. Abri a porta. Elsa. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela parou. Não virou. Ficou de costas para mim, imóvel, com a mala pendendo da mão, a barriga enorme alterando o equilíbrio do corpo, os cabelos soltos na noite. Eu desci os 2 degraus do alpendre e parei no terreiro, com a terra fria e úmida debaixo dos pés descalços, o mesmo chão que ela pisara descalça na primeira noite. Ela não virou. Mas também não deu mais um passo em direção à porteira. E eu entendi que ela estava esperando. Não que eu pedisse, não que eu argumentasse. Estava esperando saber se eu ia ficar parado ou se ia, desta vez, dar um passo à frente. O vento passou entre as árvores com aquele som de cerrado à noite. Aquele som que não tem igual em lugar nenhum do mundo. Seco e vivo ao mesmo tempo. Como coisa que respira, mas não dorme. Eu dei o passo. Eu nunca fui homem de discurso. Meu pai não era. Meu avô não era. Os homens da minha família aprenderam a existir pelo trabalho, pela presença, pela mão que conserta e pelo corpo que aguenta, não pela palavra. Palavra era recurso de quem não sabia fazer outra coisa. Era o que eu achava. Era o que eu tinha acreditado por tempo suficiente para transformar em identidade. Mas naquela madrugada, no terreiro frio, com a terra úmida sob os pés e aquela mulher de costas a menos de 10 metros de mim, eu entendi que o silêncio tinha um custo, que eu tinha pagado esse custo uma vez já, pago com anos, com noites longas, com um caderno cheio de cartas que nunca foram mandadas para ninguém, e que se eu ficasse quieto de novo, desta vez, o preço seria diferente. Desta vez eu saberia exatamente o que tinha deixado ir, e isso eu não aguentaria carregar. Elsa, eu disse de novo. Ela não virou, mas os ombros dela mudaram, aquela tensão sutil de quem está segurando alguma coisa que quer sair. Eu me aproximei, devagar, com o cuidado que se tem quando se aproxima de coisa que pode se assustar e fugir. Não por ela ser frágil, mas porque o momento era frágil. Aquele tipo de instante que quebra se for forçado. Parei a um passo atrás dela. Você vai me contar onde você acha que vai? Eu disse. A voz saiu mais rouca do que queria. De madrugada, grávida, com uma mala velha e o Fábio podendo estar na estrada. Ela ficou em silêncio por um momento. Exatamente por isso, ela disse, baixinho. Por causa do Fábio. Que lógica é essa? A única lógica que eu tenho, Tobias. A voz dela tremeu no meu nome, levíssimo. Se eu fico aqui, ele vem aqui. E se ele vem aqui, o problema deixa de ser só meu. Já é meu há dias. Não precisava ser, mas é. Eu falei mais alto do que planejava, e o som saiu no silêncio da madrugada maior do que eu queria, e os grilos pararam por um segundo, como se o campo também estivesse ouvindo. Baixei a voz. Já é meu desde que você cruzou aquela porteira, Elsa. Não tem como desfazer isso. Ela continuou de costas. A mala pesava na mão dela. Eu podia ver pelo jeito que o ombro estava descido de um lado. E havia na postura dela algo que me doía de ver. Aquela rigidez de pessoa que está sendo forte porque não pode se dar ao luxo de não ser.
aquele esforço visível de quem carrega peso demais faz tempo demais. Você não me deve nada, ela disse. Eu sei que não devo, eu disse. Não é sobre dever. Então sobre o quê? Eu respirei fundo. O vento passou de novo entre o ipê e as paineiras lá no fundo do terreiro. Aquele som que só existe no cerrado à noite, seco e vivo, como a respiração de coisa muito grande e muito antiga. Havia rã cantando no brejo. Havia o cheiro de terra molhada que ficou da chuva de dias atrás. Havia aquela lua magra que mal iluminava, mas que era suficiente para ver o contorno dela ali, aquela barriga enorme, aquela mala pendendo, aqueles cabelos soltos que o vento movia devagar. Eu coloquei a mão no braço dela, devagar, sem apertar. Ela não se mexeu, mas senti o braço dela tensionar e depois aos poucos ceder, como quem estava segurando alguma coisa que ficou pesado demais para continuar segurando. Vira, eu disse. Ela ficou parada por um longo segundo, depois virou. O rosto dela, à luz fraca da lua, estava diferente de tudo que eu tinha visto nessas semanas. Sem a máscara de contenção que ela usava durante o dia, sem o esforço de parecer bem, sem a dignidade controlada que ela mantinha à mesa e na varanda e em todos os lugares onde os dois fingíamos que aquilo era só uma situação temporária de uma pessoa que precisava de abrigo. Ela estava cansada. Não o cansaço de madrugada, o outro. O cansaço fundo, acumulado, de quem correu longe demais sozinha por tempo demais e finalmente parou num lugar onde talvez fosse possível parar de correr e que justamente por isso estava indo embora. Porque ficar parecia perigoso demais, não por causa de Fábio, mas por causa de outra coisa que ela não sabia mais como proteger. Os olhos dela brilhavam. Ela não estava chorando, ainda, mas estava perto. Eu segurei o braço dela e disse o que eu tinha ensaiado nos 10 metros de terreiro entre a porta dos fundos e ali o que eu tinha construído palavra por palavra sem saber que estava construindo. Se você sair por essa porteira agora, dessa vez você não volta. Fiz uma pausa. E eu também não sobrevivo. Ela abriu a boca e fechou. A mala caiu. Não largou. Caiu. Simplesmente como quando a mão abre porque o corpo tomou uma decisão antes da cabeça. Bateu na terra com aquele baque surdo de coisa pesada e ficou tombada no chão entre nós dois. E então Elsa chorou. Não o choro contido, aquele choro de quando a pessoa tenta segurar e deixa sair só um pouco. Foi o choro inteiro. Aquele que vem de fundo, que estremece os ombros, que não tem mais como ser controlado porque passou do ponto onde controle é possível. Ela pôs as mãos no rosto e chorou com aquela entrega de quem finalmente parou de ser forte porque não aguentava mais ser forte. Eu fiquei parado por um segundo, porque sou do jeito que sou, porque não fui criado para saber o que fazer com choro de mulher, porque a minha primeira reação diante de coisa que não sei manejar é ficar quieto. Mas desta vez fiz diferente. Dei o último passo e coloquei os braços em volta dela, com cuidado. Com a barriga entre nós, aquela barriga enorme e viva e quente, que impedia o abraço de ser completo, mas que estava lá de qualquer jeito, parte daquilo tudo, parte daquela história que eu ainda não entendia completamente. Ela não recuou. Enterrou a testa no meu ombro e chorou ali, no terreiro frio da minha fazenda, debaixo da lua magra do cerrado, enquanto os grilos retomavam o canto e o vento passava nas árvores e o mundo continuava existindo ao redor de nós com aquela indiferença bonita que o mundo tem. Eu não disse nada, só fiquei, que às vezes é a única coisa certa. Não sei quanto tempo ficamos assim. O suficiente para o choro dela ir diminuindo, para a respiração dela ir voltando ao ritmo, para ela ir erguendo a cabeça devagar do meu ombro. Quando se afastou um pouco e me olhou, havia naquele rosto algo que eu não sabia nomear. Não alívio exatamente, não alegria. Era mais parecido com a expressão de quem depôs uma armadura e ainda não sabe bem como se movimentar sem o peso dela. Ela limpou o rosto com as costas da mão.
respirou fundo. E então fez a coisa que eu não esperava. Com os dedos que ainda tremiam levemente, foi até a gola da camisa. Aquela camisa de botão que ela usava quase sempre desde que tinha chegado. E tirou alguma coisa de dentro. Pendurado num cordão fino, um pequeno objeto que ela tinha carregado perto do corpo o tempo inteiro sem que eu soubesse. Ela abriu a mão e colocou na minha. Eu olhei. No centro da minha palma havia um cordão velho de couro com um medalhão pequeno de metal. Prata escurecida, gasta nas bordas, com uma gravação quase apagada de tão antiga. Eu precisei aproximar os olhos na luz fraca para entender o que estava vendo. Era Nossa Senhora Aparecida. O medalhão da minha mãe. O estômago virou, não de susto, de reconhecimento. Aquele reconhecimento que paralisa, porque o que você está vendo não deveria ser possível, não faz sentido ainda. E ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de você já entendeu antes que a cabeça chegue lá. Eu conhecia aquele medalhão. Tinha visto ele no pescoço da minha mãe por toda a minha infância. Ela o tirava só para tomar banho e colocava de volta imediatamente, com aquele gesto de hábito tão incorporado que era quase reflexo. Quando ela morreu, eu procurei o medalhão entre as coisas dela e não encontrei. Achei que tinha perdido no hospital. Fiz uma paz amarga com isso e não falei mais no assunto. Mas estava ali, na minha mão. Eu erguei os olhos para Elsa. Ela me olhava com aquela expressão de quem carregou algo por tempo demais e finalmente chegou no lugar onde podia pousar. "Como você tem isso?" eu disse. A voz saiu estranha, áspera. Ela respirou fundo. "Sua mãe me deu", ela disse. Eu fiquei em silêncio, tentando entender. "Quando?", consegui dizer. "Quando eu fui embora da primeira vez." Ela parou. Escolheu as palavras com aquele cuidado de quem sabe que o que está prestes a dizer vai mudar alguma coisa. "Eu fui me despedir dela antes de ir. Você não sabia. Ela pediu para eu não contar. Me deu o medalhão e disse que um dia eu ia precisar de uma razão para voltar e que quando eu voltasse, eu te entregasse." O mundo ficou quieto. Não o silêncio externo. Os grilos continuavam. O vento continuava, a noite continuava sendo noite. Mas dentro de mim havia um silêncio diferente, do tipo que acontece quando uma peça encaixa num lugar que estava vazio faz tanto tempo que você tinha esquecido que o espaço existia. Minha mãe sabia, soube antes de mim, soube antes de qualquer um. Soube daquele jeito que mulheres antigas sabem de coisas que os homens ficam anos descobrindo. Pelo olhar, pelo gesto, pelo que não é dito, mas está em tudo. E tinha deixado uma mensagem, não com palavras, com um medalhão de prata escurecida e um cordão velho de couro, com a fé dela traduzida em objeto e entregue nas mãos da única pessoa que ela sabia que um dia voltaria. Eu fechei a mão em volta do medalhão. Senti o metal morno da palma de Elsa que tinha aquecido o objeto, aquele calor de coisa que foi carregada junto com o corpo por muito tempo. "Tem mais", ela disse, baixinho. Eu a olhei. Ela abriu a boca, fechou, e então disse. E quando disse, disse de uma vez, sem pausa no meio, porque sabia que se pausasse ia perder a coragem. "Tobias, esse filho não é do Fábio." O terreiro ficou muito quieto. Eu ouvi o sapo do brejo. Ouvi o vento. Ouvi o meu próprio coração batendo num ritmo que eu não reconhecia. "O que você disse?", eu disse. Mas eu tinha ouvido. "Eu e o Fábio." Ela disse devagar, com aquela voz de quem recita algo que ensaiou muitas vezes, mas que ainda dói na garganta. "A gente ficou junto por 2 anos, mas eu nunca fui completamente dele. Ele sabia disso. Era por isso que ele ficava com raiva. Era por isso que ele batia." Ela prendeu o ar por um segundo. "Tem uma época, Tobias. Tem uma época que eu passei por Crixás, num feriado, a trabalho. Eu passei pela sua fazenda. Eu parei do lado de fora da porteira por um tempo. Não entrei, mas parei. Eu ficava em silêncio, sentindo cada palavra dela descendo como água em terra seca. Você foi na cidade naquela semana", ela continuou. "Eu te vi na feira.
Você não me viu, ou não quis me ver. Eu não fui falar com você. Mas naquela noite no hotel, eu... Ela respirou. Eu tomei uma decisão errada. Voltei para o Fábio. Achei que era o que eu tinha. Achei que tinha perdido o direito de querer outra coisa. Elsa, deixa eu terminar. A voz dela tinha aquela firmeza frágil de vidro que está sendo segurado com as duas mãos. Quando descobri que estava grávida, fiz as contas. As contas não fechavam com o Fábio. Não fechavam de jeito nenhum, Tobias. Eu sei quando foi. Eu sei. Eu só não soube como te dizer. Não sabia se você ia acreditar. Não sabia se você ia querer. E então, fiquei com medo. E o medo me paralisou por meses, até que o Fábio ficou violento de vez, e eu não tive mais opção, senão pegar a mala e ir. Ela parou. Me olhou com aqueles olhos escuros, diretos, que sempre viram dentro das coisas. Eu vim até aqui porque não tinha para onde ir, ela disse, mas também vim porque o lugar certo para esse filho nascer era perto do pai dele, mesmo que o pai dele não soubesse, mesmo que ele fosse me fechar a porteira na cara. Eu fiquei imóvel por um tempo que não sei medir. A cabeça era um lugar estranho naquele momento. Não pensamentos exatamente, mas imagens, sensações, aquela velocidade de quando o cérebro está processando mais do que consegue organizar em sequência. A mão espalmada na barriga, o riso que escapou no escuro, as mudas plantadas na tarde, o feijão nos potes de vidro, o caderno, o medalhão, minha mãe dando o medalhão para as mãos dela e dizendo que um dia ela ia precisar de uma razão para voltar. Minha mãe que nunca errou nas coisas que importavam. Eu olhei para o medalhão ainda fechado na minha mão. Abri os dedos. Nossa Senhora Aparecida me olhava de volta. Aquela face serena, gasta de tanto ser tocada, que sobreviveu a tudo e continuava lá, igual, sem pressa. Eu não sou homem de lágrima. Não chorei. Mas alguma coisa foi embora de dentro de mim naquele momento. Alguma coisa dura, velha, que eu tinha construído tijolo por tijolo ao longo de anos e que se chamava de proteção, mas que na verdade era só medo com outro nome. Foi embora devagar, como vai a tensão de músculo que ficou contraído tempo demais e finalmente recebe ordem para soltar. Eu dei um passo em direção a ela. Ela não recuou. Peguei a mão dela. Aquela mão que eu tinha visto tremendo na porteira na noite da chegada, aquela mão que regou o jardim e fez o café e escreveu etiquetas nos potes e carregou um cordão com um medalhão que não era dela, mas que ela tinha guardado como se fosse sagrado. E segurei. Que nome você estava pensando? Eu disse. Ela piscou. Aquela pergunta não era o que ela esperava. O quê? Para ele, eu disse. Que nome você estava pensando? Ela me olhou por um segundo com aquela expressão de quem está tentando entender se o que está acontecendo é real. Eu tinha pensado em João, ela disse levemente insegura, por causa do seu pai. Eu soube naquele instante que minha mãe tinha feito tudo certo, porque meu pai se chamava João. E Elsa sabia disso. Claro que sabia, tinha nos conhecido quando a gente era novo, tinha estado naquela fazenda, tinha visto meu pai consertar a roda de carroça no terreiro com aquela concentração que ele punha em tudo. E tinha guardado aquilo também, durante todos esses anos, do mesmo jeito que eu guardei coisas naquele caderno, não para usar, só para ter, só para que o que foi real continuasse tendo peso em algum lugar. João, eu repeti baixinho, testando o som. Ela assentiu. Havia uma pergunta no rosto dela, não feita em palavras, mas ali, clara, esperando. A pergunta de quem estendeu a mão no escuro e ainda não sabe se a outra mão vai aparecer. Eu não sou homem de discurso, mas encontrei o que precisava dizer. Você não vai sair por essa porteira, eu disse. Nem hoje, nem amanhã. O Fábio vai aparecer e vai encontrar o que merece encontrar. E quando isso tiver resolvido, a gente vai resolver o resto. Fiz uma pausa. Junto. A palavra caiu entre nós, com aquele peso específico de palavra, que não é dita com frequência e que por isso ainda tem todo o peso que merece.
Ela ficou me olhando por um longo segundo. E então, pela primeira vez, desde que tinha chegado naquela porteira descalça com a mala velha e a barriga de 8 meses, pela primeira vez, desde que eu tinha aberto aquela porteira com a mão trêmula e dito que tinha um quarto nos fundos, ela sorriu de verdade. Não o sorriso contido, não o sorriso de cortesia que ela usava quando precisava. O sorriso inteiro. Aquele que eu não via faz anos e que era exatamente igual ao que eu guardava na memória, o que me fez perceber que memória às vezes não mente. Eu peguei a mala do chão. Ela colocou a mão na minha e voltamos para dentro. O Fábio apareceu no dia seguinte, como eu sabia que ia aparecer. Chegou com outro homem. Num carro caro e sujo de estrada, bateu no portão de ferro com aquela arrogância de quem não costuma ouvir não. O delegado Maurício estava na estrada principal como tinha prometido. Eu estava do lado de dentro do portão com o rifle no braço, não apontado, só presente, só lembrando que havia uma linguagem que homem assim entende melhor do que qualquer outra. Não precisei de muita palavra. Maurício cuidou da parte legal. Havia uma medida protetiva que Elsa tinha registrado semanas antes de chegar aqui. Uma precaução que ela tomou sem me contar, porque ainda estava aprendendo a confiar que eu ia ficar. Fábio praguejou, ameaçou, fez o que homem covarde faz quando percebe que o mundo não vai dobrar do jeito que ele esperava. Depois foi embora. E o silêncio que ficou depois que o carro sumiu na curva da estrada foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de depois de tempestade, limpo, úmido, com aquele cheiro de terra lavada que é um dos cheiros mais honestos que existem. João nasceu numa quinta-feira de setembro, no hospital de Crixás, com Dona Teresa presente, com chuva fina lá fora que batia na janela, com aquela gentileza de chuva de setembro que não quer assustar ninguém. Eu fiquei no corredor por horas, sentado naquela cadeira de plástico duro, com o chapéu na mão e a postura de homem que está tentando se comportar normalmente numa situação que é completamente fora da sua normalidade. Quando Dona Teresa abriu a porta e disse que eu podia entrar, eu me levantei devagar. Entrei no quarto. Elsa estava deitada, cansada, com aquele cansaço específico de quem fez a coisa mais difícil e mais importante que existe. E nos braços dela havia uma coisa pequena, enrolada em flanela branca, com aquele rosto fechado e sério de recém-nascido que ainda não aprendeu a confiar no mundo. Ela ergueu os olhos quando eu me aproximei. "Quer pegar?" ela disse. Eu não respondi de imediato. Olhei para aquele rosto pequeno, para aquela testa franzida, para aqueles dedos mínimos que saíam da flanela branca. Estendi os braços. Ela depositou João neles com aquele cuidado de mãe que já sabe como segurar. E eu fiquei ali parado, no quarto do hospital, com a chuva fina lá fora, com aquele peso mínimo nos braços que era ao mesmo tempo a coisa mais leve e mais pesada que eu já tinha sustentado, sentindo alguma coisa começar dentro de mim que eu não tinha nome para chamar ainda. Não era alegria exatamente, era maior do que alegria, era o tipo de coisa que acontece quando a vida resolve te dar de volta, de uma vez, tudo que você tinha passado anos achando que tinha perdido para sempre. João abriu os olhos por um segundo. Aqueles olhos escuros de recém-nascido que ainda não focam em nada, mas que olham para tudo. E então fechou de novo, satisfeito, como se tivesse verificado que o mundo estava em ordem e decidido voltar a dormir. Eu sorri. Não o sorriso contido, o inteiro. Na tarde em que voltamos para a fazenda, eu parei baio na lomba. O mesmo lugar onde eu tinha parado semanas atrás, quando vi a silhueta dela na porteira pela primeira vez. O sol estava baixo, daquele laranja honesto de fim de tarde que não promete tempestade, só anuncia descanso. A fazenda lá embaixo era a mesma. A porteira de madeira grossa do meu avô, o ipê no terreiro, o galinheiro de telhado torto, o jardim que estava, juro, mais vivo do que eu já vi em anos.
Elsa estava do meu lado, sentada no banco do caminhonete com João dormindo no colo, olhando para a mesma coisa que eu olhava. Em casa, ela disse, baixinho, não para mim, para ela mesma, ou para o filho, ou só para confirmar em voz alta o que estava sentindo. Eu desci a lomba devagar. A porteira abriu como sempre abriu, com aquele rangido de madeira velha que eu nunca consertei, porque era parte do som da fazenda, parte do som de tudo que era meu. Entrei, e quando fechei a porteira atrás de nós três, ouvi as cigarras, cantando. Todas de uma vez, com aquela intensidade de quando retomam depois de muito silêncio. Aquela intensidade que é quase celebração, que é o campo dizendo que está tudo bem, que o perigo passou, que pode descansar. Eu coloquei a mão no bolso. O medalhão estava lá, quente da minha palma, suave de tanto ter sido tocado por mão que amava. Olhei para o céu que estava se fechando em laranja e roxo, aquele céu de cerrado que não tem igual, aquele céu enorme e generoso que cobre tudo com a mesma indiferença bonita. Pensei na minha mãe. Pensei que ela sabia, sempre soube, e que tinha guardado, naquele medalhão pequeno de prata escurecida, uma mensagem que eu só estava lendo agora, com os pés na terra da fazenda dela, com a mulher que ela escolheu de volta, com um filho de 9 meses dormindo no banco do caminhonete. A mensagem era simples, do jeito que as coisas verdadeiras são simples, que amor que é de verdade não se enterra. A terra guarda e devolve na hora que bem entende. Que o silêncio tem custo, mas que nunca é tarde para abrir a porteira. Que coragem não é não ter medo, é ter medo e abrir assim mesmo. Devagar, sem cerimônia, sem palavras bonitas, só abrir.